Boa tarde, pessoal. Vocês entenderam por que o Carlão apresenta sozinho, né? Ou ainda não? Porque, além de não ficar feliz de apresentar a dele, ele já apresenta 30% da nossa, né? Ele já foi invadindo e falando da gente ali em alguns momentos. Mas é bacana, eu gosto sempre de falar depois dele, porque eu nunca falei depois dele, mas eu gosto de falar depois dele. Tem gente que não gostaria, né? Porque deixa aquela energia lá em cima e a gente tem que acompanhar, tem que manter. Então, eu e o Thiago, né? A gente co-CEO, que em geral não dá certo, mas para a gente dá, e cofundador da Voltz, que não é Voltz Tech, viu, Carlão? É Voltz Capital, tá? Isso já é uma mensagem que a gente concorda com várias, não do jeito, mas com várias das coisas que ele falou, e a gente vai falar um pouquinho disso agora. Então, o Thiago vai começar, depois eu entro, o Thiago vai ter que sair correndo no final, né? Porque tem um gol aí. Não, tá tranquilo. Então tá. Vamos nessa. Vamos lá. Obrigado, né? Sou o Thiago Compagnoni, co-CEO e fundador da Voltz também, junto com o Daniel. É muito legal estar aqui, ainda mais depois de ter visto, né, os painéis que a gente viu mais cedo e depois do que o Carlão falou, porque eu acho que acho que a Regina foi super feliz no storytelling aí ao longo do dia, que acho que faz todo sentido apresentar um pouco do case da Voltz, como esse Embedded Finance, como que a gente conseguiu, né, sem dar muito spoiler, mas fazendo N produtos, mas focado numa única vertical, né, que é a de utilities, botar para rodar vários produtos, ser bem sucedido nos produtos que a gente vai mostrar aqui. Tem muita coisa que, obviamente, quando você coloca, não funciona, mas contar um pouquinho aqui da história, né? A gente vai começar pela Energisa, né? A Energisa é distribuidora de energia elétrica no Brasil, surgiu há 118 anos atrás, e é um caso muito legal, porque é uma distribuidora de energia elétrica que surgiu porque há 118 anos atrás, dois irmãos foram para a World Fair em St. Louis, lá em 1904, se não me engano, e viram que tinha umas turbinas lá que faziam energia elétrica. Acharam muito legal, trouxeram a tecnologia para Leopoldina e começaram lá com a companhia Força e Luz Leopoldina, né? E como é que isso, né, migrou daqueles dois irmãos lá em 1904 para o que a gente tem hoje em dia, né? Em 2018, eles já estavam, né, com mais de 25% do território nacional como distribuidora de energia, mas eles tinham um problema, que era 2/3 dos clientes ainda pagavam em dinheiro nas lotéricas. E com isso eles resolveram, vamos entender qual é o problema, por que né, os clientes ainda estão fazendo isso em 2018. Né, resumindo, essa pesquisa que foi super profunda, qualitativa, quantitativa, gerou um PowerPoint de 400 slides, mas resumindo aqui hoje, para a gente não se alongar demais, mais de 80% desses clientes já tinham o WhatsApp, né, no seu smartphone, já utilizavam como principal meio de comunicação. Então, ela viu que era viável uma solução, né, de tecnologia para poder trazer ali. E a ideia inicial, como vocês estão vendo aqui, foi criar a Voltz, né, numa iniciativa de Venture Building, de Corporate Innovation, inicialmente com a missão de incluir digital e financeiramente milhões de brasileiros, né? Isso aqui é o ecossistema, né, onde a gente trabalha hoje em dia, começou trabalhando, né, da Energisa, 25% no território nacional, 11 estados brasileiros, né, transmissoras, distribuidoras, fornecedores espalhados aqui, né? São 8,4 milhões de clientes. E também ali, nem apareceu ainda, mas também tem a S-Gás no Espírito Santo, né? E o que isso significa, né? Qual é o ecossistema que a gente se deparou, eu e o Daniel ali nos primeiros dias, né? Tem a conta digital, PF, 8,4 milhões de clientes, muito legal. Mas quando a gente olhou, a gente viu, caramba, o grupo tem 30 bi de faturamento anual. Então, lembrando que o Carlão falou ali, acho que se você quer montar o banco, realmente você precisa de dinheiro, ou pelo menos um ecossistema que movimente muito dinheiro inicialmente. 8,2 milhões de faturas mensais, 4 milhões de clientes que em algum momento ao longo do ano estão querendo ali renegociar, atrasam a fatura, né, que seja 15 dias, mais tem um potencial. Tem ali, né, só de imposto todo mês são mais 350 milhões de reais. Tem uma cadeia de suprimentos de fornecedores, né, com mais de 10 mil fornecedores, para os quais ela paga 6 bilhões, e uma base de 22 mil fornecedores, né? E o que a gente, né, entendendo, acho que é muito legal a gente estar aqui hoje para falar do case de Embedded Finance, porque realmente, ao contrário de toda startup, quando você pensa, você tem que fazer uma única coisa, focar, fazer aquilo bem para você poder se diferenciar. Quando eu e o Daniel começamos ali, a gente olhou, caramba, tem muita oportunidade, tem muito
fruto maduro aqui, como que a gente vai fazer? E acho que a gente não estaria aqui se não existissem, né, fornecedores de embedded finance, de produtos financeiros, para a gente poder fazer hoje em dia. Né? Lembrando aquele gráfico ali que começa com o faturamento, né? 30 bilhões de faturamento vem da fatura. Né? Hoje em dia, a gente emite o QR Code da fatura, ali no produto de demanda inteligente, tem um checkout para o cliente poder parcelar no cartão ou cobrando na própria fatura. A gente tem uma conta digital, né, com mais de 1 milhão de clientes hoje em dia, para poder incluir e viabilizar o pagamento ali de uma maneira mais prática, né, tanto para o cliente quanto para a própria distribuidora, o produto de parcelamento. E a gente também pegou soluções para a pessoa jurídica. Dentro desses 6 mil fornecedores que todo ano a Energisa está contratando, a gente tem hoje uma carteira de crédito empresarial, faz antecipação de recebíveis e também colocamos cobrança na fatura. Né? Então, aqui, a gente está resumindo um pouquinho, né, dessa evolução. A gente começou com uma conta digital, né, para a Energisa, era a ideia inicial. Quando a gente viu, a gente estava fazendo esses produtos todos, e aí a gente pode até citar aqui todos os parceiros que estão aqui por coincidência ou não, que a gente precisou para fazer isso tudo. E se você falasse para a gente, pô, seria possível fazer isso antes, né, tanto de questão de regulação do Banco Central, como oportunidades mesmo, com fintechs, né, que estão aqui, todas as fintechs, né, relativamente novas, que estariam prestando esses serviços. E outra coisa, se a gente olhasse os números que a gente tem hoje em dia, né, Daniel, passar para o Daniel para ele mostrar, eu falaria, pô, você teve que pegar umas 3 ou 4 licenças diferentes para poder ser lucrativo e aumentar sua margem ao chegar nesses números. E a gente conseguiu isso tudo, né, só com parceiros, e ainda não temos nenhuma licença, não quer dizer que nunca teremos. Mas toda vez que a gente ia analisar, a gente botava ali no business plan, não, pô, agora tem uma fintech nova aqui, ou esse produto da fintech que já é mais antiga, mas que está oferecendo, e a conta, né, fecha. Então foi muito legal a gente acompanhar, né, essa evolução do mercado, porque à medida que a gente ia evoluindo, o mercado também ia evoluindo, e caramba, isso aqui a gente não precisa mais tirar uma licença, porque já tem uma empresa que faz isso, está com preço camarada. Falar um pouco bem do Carlão também, para a gente não ficar só falando dele. Mas isso foi muito legal, né? E agora, em 2022, 2023, o que a gente entendeu que a gente fazia para a Energisa foi muito legal, que os nossos produtos começaram a sair do ecossistema da Energisa e a gente começou a trabalhar com outras utilities, né? Não só de energia elétrica, mas também tem potencial para gás, saneamento, né? Então, acho que isso foi muito legal. Passo para o Daniel aqui. Eu acho que teve uma frase, né? Uma frase que deve ficar martelando na cabeça de todo mundo, que o Carlão falou, e que praticamente todo mundo concorda, é que banco sabe ganhar dinheiro. Né? E lá em 2018, quando a gente fez esse projeto de entender a cadeia, né, toda a jornada, na verdade, o ciclo de vida do nosso cliente da distribuição de energia, a gente percebeu que esses bancos que sabem ganhar dinheiro estavam ganhando dinheiro em vários momentos dessa jornada. E qual era a melhor maneira da gente... E a gente não tem, né, nenhum tipo de melindre de falar. A gente olhou, olha, como é que eu posso trazer esse dinheiro que o banco está ganhando na distribuição de energia, desde a arrecadação da conta até o financiamento da nossa cadeia de suprimentos, e trazer para dentro de casa. Então, assim, Embedded Finance pode ser um nome novo para uma coisa antiga, né? E a gente fez uma coisa mais antiga ainda. A gente viu onde estava o dinheiro, onde estava fruto maduro, e tentou trazer para dentro de casa. E sim, para isso a gente precisa de tecnologia, para isso a gente precisa entender o negócio melhor do que quem está do lado de fora. O banco entende de ganhar dinheiro, a gente entende do ecossistema de utilities, a gente entende de entregar a energia na casa do cliente, e a gente está lá todo dia, toda hora, né? A energia está funcionando aqui, quando você bota para carregar o celular, quando você pressiona ali a cafeteira, o cliente lembra da gente o tempo inteiro. Ele lembra bem ou ele lembra mal. Enquanto a luz está funcionando, você está ligando, está tudo certinho, ele lembra bem. Quando ele tem que pagar a conta, às vezes ele sofre um pouquinho mais. Então, esse ponto que o Thiago falou lá atrás, onde 2/3 dos clientes da Energisa pagavam a conta em dinheiro, em lotéricas, era algo que incomodava, né? Que incomodava o grupo de duas formas. Primeiro, é muito ruim você ter um cliente onde a jornada dele é uma jornada sofrida para fazer aquele ponto que talvez para você seja um dos mais importantes. Né? Se ele tem que... A gente aqui em São Paulo, Rio, BH, Brasília e várias outras cidades até menores, quando a gente quer ir para um banco, a gente
sai aqui na rua, né? Em geral, a gente olha onde está o banco, mas se você sair aqui na rua e escolher um lado, você vai chegar num banco, certo? Um banco de varejo, um banco onde você pode pagar suas contas. Mas tem uma cidade lá no interior do Mato Grosso que a pessoa tem que pegar 40 quilômetros para chegar numa próxima cidade que tenha, ao mínimo, uma lotérica. E a gente está presente em 862 cidades. Dessas 862 cidades, isso que eu falei se repete, em maior ou menor grau, em mais de 480 delas. Em 480 dessas cidades não tem nem agência bancária e nem lotérica para o cliente pagar. Chegando a um extremo, por exemplo, como Vila Restauração, que fica no norte do Acre, né, onde antes não existia nem energia ao longo do dia inteiro, e que o Grupo Energisa foi lá, com uso de placas solares, fez primeiro a inclusão energética, depois a inclusão digital, com conexão via satélite, né, e tudo mais, para finalmente a gente poder fazer a inclusão financeira. E que esse foi até um projeto que a gente fala no final, que a gente ganhou um prêmio de inclusão financeira por conta disso. Então, naquele momento, esse é o primeiro pedaço, né? Incomoda ter um cliente que a gente fala muito lá dentro, né, que o cliente é o centro da nossa jornada, o cliente é o centro do porquê que a gente existe. Mas alguém pode virar e falar assim, pô, mas você é uma empresa de utility, distribuição de energia, você tem um mercado cativo. Não era assim que o grupo pensava e cada vez mais vai ser menos assim que as empresas de utility vão pensar, porque o mercado está se abrindo. E o cliente ele não vai comparar a Energisa com uma outra distribuidora de energia. Ele vai comparar com uma empresa de telecom, ele vai comparar com streaming, né, de filmes, ele vai comparar com a Disney, ele vai comparar com que outras empresas com as quais ele tem experiência. E o segundo ponto era um processo muito custoso. Você fazer a arrecadação de 8,4 milhões de contas todos os meses, pagando, naquele momento, a tarifa de liquidação do código de barras, por exemplo. Então, se a gente conseguisse fazer essa inclusão financeira, inclusão digital e financeira desse cliente, a gente estaria, de alguma maneira, trazendo benefícios para o cliente e trazendo benefícios para o grupo. E aí, quando o Ricardo Botelho, né, que é o CEO do Grupo Energisa, chamou a mim, chamou ao Thiago, lá nos idos de 2019, alguns meses antes da pandemia, né, início ali de 2020, depois a gente conversou e confidenciou um ao outro, que quando ele falou assim, não, a gente vai fazer algo que é como a Energisa Pay, que é uma conta digital para o cliente. A gente falou, ai caramba, mais uma conta digital, né? Imagina em 2020, tá? Imagina que depois veio 2021 e 2022 e o mercado meio cambalhoteou aí com zilhões de contas digitais surgindo a qualquer lugar, cada uma com benefício diferente, né? Você paga a conta, você ganha cashback, você paga a conta, você ganha, sei lá, uma viagem, né, num cruzeiro, enfim. Não tinha muito como competir ali. E a gente percebeu que a melhor maneira de fazer isso era entender onde é que estava no ecossistema o valor. E a gente falou, Ricardo, a gente está liberado para começar com a conta digital, mas encontrar valor dentro desse ecossistema para fazer aquilo que os bancos sabem fazer, que é ganhar dinheiro. E a gente teve essa, não vou dizer que é carta branca, mas a gente teve essa licença, né, de poder explorar no bom sentido onde é que estavam esses recursos. Então, esse crescimento que a gente teve em 3 anos, porque são 3 anos que parecem idade de cachorro, né, por 21 anos que parece que a gente está fazendo isso. Aliás, o Rodrigo aqui, né, ajudou no todo o processo lá de construção dos contratos, do societário, do nosso modelo de vesting e tal. Parecia que foi 3 décadas, né? Bom, para a gente, pelo menos, para você, eu não sei, você está igualzinho. Eu aqui tomo... Mas, enfim. Então, foi um trabalho bem de corporate building, corporate venture building, da gente sair de dentro de um grande grupo. Em um determinado momento, as pessoas falaram o seguinte, olha, não dá para fazer uma conta digital dentro de uma distribuidora de energia de 118 anos. É uma dicotomia, assim, 118 anos de um lado e 3 meses, 1 ano, 3 anos do outro. Mercado cativo, né? Agência reguladora, e a gente aqui tem que experimentar, ser ágil, né? Fazer produto, e aí a gente está pensando em lançar o produto, aí o Nubank lança, C6 lança, Inter lança, até o Serasa está lançando produto para concorrer com a gente agora também. Então, enfim, falando bem, tá? Sei que o pessoal do Serasa está aí, ou empresa do Grupo Serasa. Enfim, também a gente também é cliente do Serasa, né? Espero que não esteja anotado no Serasa, mas se tiver, desenrola tá aí também. Bom, então a gente ali dentro foi buscando oportunidades e em um determinado momento a gente falou, cara, a gente não é conta digital do Grupo Energisa, a gente é fintech do Grupo Energisa. Ele pode criticar, ele pode falar que o nome fintech, o que ele quiser, mas a gente está lá construindo tecnologia, construindo produtos para ganhar dinheiro dentro dessa jornada. E em um determinado momento, ali 21 e 22,
a gente começou a ser procurado por outras utilities, outras empresas que tinham ecossistema, outras empresas que tinham clientes que sofriam para pagar suas contas, clientes que atrasavam contas, fornecedores que sofriam para antecipar, para pegar crédito. E o pessoal começou a falar assim, poxa, mas isso que vocês estão fazendo para o Grupo Energisa, dá para fazer para outra empresa também? A gente falou, olha, parece fazer sentido. E a gente começou a se posicionar como fintech das utilities. Então, essa jornada, a gente vai falar talvez um pouquinho mais. Então, só contando, né, a gente surgiu muito, não para vender a empresa daqui a pouco, a gente surgiu muito porque existiam dores reais. Isso não é papo de, eu não estou fazendo captação, não estou querendo vender para ninguém aqui, mas a gente olhava problemas reais. Essa senhora aqui está lá em Vila Restauração, né, que eu citei. Quando a gente começou a abrir as contas em Vila Restauração, a gente mandou uma pessoa para lá do nosso time, né? Ela pegou avião, se não me engano, até onde é que era? Cruzeiro do Sul. Depois ela pegou 9 horas de barco para chegar. Teve um grupo que estava indo junto, que teve que parar porque a correnteza lá, a maré virou, então ela teve que ficar, aquele grupo teve que ficar mais um dia, ninguém sabia o que tinha acontecido com eles. Chegou lá em Vila Restauração e aí ligou para a gente assim e falou, Daniel, estou com um problema aqui. A gente não está conseguindo fazer o onboarding da galera. Eu falei, pô, tu acabou de sair do barco, não estou conseguindo fazer onboarding, o que está acontecendo? Ele falou, não tem fundo branco. E o aplicativo fala, tire uma selfie num fundo branco. Eu falei, porra, Aline. Aline, vocês lembram, né? Pessoal da Volts aqui. Como assim não tem fundo branco? Não tem fundo branco. Ou é madeira, ou é verde, ou é estampado. Aí ele falou, eu acho que foi o Thiago que falou, pega um lençol, bota na parede. O pessoal aqui dorme em rede. Aí, cara, a gente estava com... Aí um monte de gente não começou a ter aprovado, não estava aprovado. A gente foi ver por que não está aprovado. Porque na hora está dando conflito do nome da mãe. A gente foi lá, era, sei lá, o nome da mãe era Maria dos Santos, alguma coisa. Aí a pessoa botou Dona Mariazinha. Aí a gente assim, esse é o Brasilzão. Não é que é certo ou errado, esse é o Brasil. Esse é o Brasil que a gente está lá presente, 862 cidades. Não quero fazer crítica a nenhum concorrente, tá, Carlão? Mas tem conta digital que olha o Brasil como se ele fosse uma coisa só. E a gente está lá, o nosso leiturista vai lá, lê, imprime a conta na hora, entrega, toma um café junto. Se a conta estiver em dia, senão ele sai rápido, tá? Porque pode dar problema. E aí a gente teve que mudar o processo de onboarding, a gente descobriu, né, que a pessoa conhecia o nome, às vezes não era nem Maria, mas chamava de Dona Mariazinha, minha mãe é Dona Mariazinha, da Quitanda e tal. Então, foi bem legal, a gente teve que mudar os ícones também, porque a gente usava os ícones nativos, e um dos ícones lá em Vila Restauração virava um alienígena. Aí a pessoa falou, não vou mexer nesse aplicativo, não. Né? Essa história é real, tá? Não é mentira. Parece mentira, mas não é. Então, a gente aprendeu muito com isso. Os fornecedores, a gente também acompanhou muito isso no início da pandemia. Aquela pandemia que a gente achava que ia durar 2 semanas, 3 semanas, e os fornecedores engasgados ali, muitas vezes com receio de chegar lá na área de suprimentos e falar, olha, tem como você me antecipar? Né, porque o projeto está demorando mais tempo, porque a obra, eu não estou podendo mandar todo o meu time para fazer, está tendo que ser escalonado e tal. E aí, o que a gente fez? Passa o processo de antecipação para a Volts. Porque o fornecedor tinha receio de falar com o seu cliente que ele precisava de antecipação, mas para uma empresa financeira do grupo ele não tinha mais. E dali a gente descobriu o filão e de lá para cá a gente antecipou mais de 1.200 bilhões reais, né, para mais de 500 fornecedores diferentes. Está aí para os colaboradores, sendo bem sincero, colaborador da Energisa já tem lá conta num banco, né, um banco lá que eu não vou citar o nome, que é branco e vermelho, né, há muito tempo, porque tem a folha lá dentro. Não é nosso cliente de primeiro perfil, não é o nosso cliente com perfil, né, adequado, mas ajudam muito a gente, são 20 pessoas que ajudam muito a gente a entender como isso funciona. Então, essas dores, né, que a gente buscava resolver estavam muito concentradas em, não vou ser pudico aqui, né? Primeira coisa, capturar os ganhos que ficavam com os bancos para o grupo, que é a premissa inicial de Embedded Finance. Eu aprendi a falar mais rápido que o Carlão, mas escrever às vezes eu ainda troco, tá? Eu boto o B dobrado ao invés do D dobrado, eu nem sei qual que é dobrado, mas um dos dois é dobrado, tá? A gente começou a chamar de finanças embutidas, mas aí, parecia fábrica de salsicha, aí a gente voltou para o Embedded Finance. Aí tem o Beyond Banking agora, Banco Invisível, um monte de nome bacana lá que o Carlão citou. Mas, basicamente, como é que eu pego o que o banco está ganhando e trago para o Grupo Energisa e para a Volts? Claro que eu prefiro trazer para a Volts, que é não regulada e o valuation, né, é bem maior, como ele falou. Se eu tenho 1 milhão de faturamento aqui, ele vale muito mais do que 1 milhão de faturamento de uma empresa de distribuição, tá? Apesar do dinheiro ser fungível, mas faz sentido.
resolver dores reais. A melhor maneira de ganhar dinheiro é resolver dores reais. Seja para arrecadação, que custava 87 centavos cada conta arrecadada, e a gente conseguiu trazer 1 milhão dessas contas para custarem zero. Com o advento do Pix, o Grupo Energisa foi o primeiro a emitir todas as contas em todos os canais com Pix, né? Melhorar a experiência dos consumidores no centro, tem muito o conceito lá de que o mercado, que é hoje cativo, está virando cada vez mais livre. Eu não sei quem é que escolhe o fornecedor de energia elétrica. Dá tempo de eu respirar com essa pergunta. Alguém aqui escolhe? Não, ninguém escolheu. Todos vocês são aquela distribuidora cativa. Cada vez mais vocês vão ter esse direito de escolher. Você vai para a Europa, você escolhe num aplicativo quem é que vai te fornecer energia, tá? É meio um Tinder da energia, sabe? Não, essa aqui não, essa aqui é energia limpa, eu quero essa. Tá, essa aqui é energia vegana, porra, essa aqui é legal, né? Então, você pode escolher. No Brasil, você só pode escolher se você tiver classificado acima de um determinado consumo. Mas você pode. Grandes indústrias hoje escolhem de onde vão comprar energia. Se você tratar o seu cliente como cativo, como prisioneiro, a primeira oportunidade que ele tiver, ele vai sair fora. Tá? E a gente começa a gerar novas experiências e novas receitas, com novas soluções financeiras para parceiros e consumidores, e fazendo, sim, o nosso propósito. Até aquela coisa do Simon Sinek, né? Comece com o porquê, a gente termina aqui com o porquê. Fazendo inclusão digital e financeira de mais de 20 milhões de brasileiros que estão na nossa área de concessão. São 8,4 milhões de unidades de consumo, tá? Titulares de contas. Mas são 20 a 22 milhões de pessoas nessa região. E quando a gente fez essa primeira pesquisa, 80% deles insatisfeitos com seus bancos ou nem sabendo o que poderiam ter de um banco, né? Porque eram desbancarizados, precariamente bancarizados ou, né, sei lá qual é o melhor termo, mas com raiva, né, do banco atual, em 80% dos casos. Bom, e aí a gente começou a trabalhar, a pessoa falava assim, mas vocês vão pescar no mar aberto? No mar aberto? Eu falei, não. Aí a gente fez aqui um rápido estudo oceanográfico, né? E falou, primeiro a gente vai pescar no aquário, depois a gente vai para o lago e depois para o oceano. Tá? A gente gostou muito desse modelo, espero que vocês gostem também, porque ele ajuda muito a gente a transmitir aquilo que a gente faz. Tá? Então, primeira coisa que a gente fez, antecipação de recebível. Fornecedor estava sofrendo em 2020. Fornecedor, se você já tiver nota performada, manda para cá que a gente antecipa. Tá? Com tecnologia, tornando algo que era concierge, algo que era totalmente consultivo, né, dentro dali. Crédito empresarial lastreado no contrato que ele tinha com o Grupo Energisa. Conta PF, conta PJ para colaborador e para fornecedor. Essa foi a primeira onda. Tá? O segundo dentro do lago, é a área de concessão. Como o Thiago falou, 4 milhões de clientes no ano atrasam a conta. 5 dias, 15 dias, 10 dias, 3 meses, acumulam 3 contas, recebem aviso de corte. O que uma empresa de energia pode fazer? Ela, por lei, ela é obrigada a financiar o de baixa renda em, no mínimo, 3 vezes a taxa hipercompetitiva de 12% ao ano, mais correção monetária, ou seja, menos do que o custo do capital de uma empresa desse tipo. O que uma financeira pode fazer? Parcelar de maneira muito mais flexível, muito melhor precificado, né, e que caiba uma parcela dentro da conta daquele cliente. Então, a gente começou a fazer negociação de débito e pagamento de fatura com cartão de crédito parcelado, com cédulas, né, com CCBs, né, que a gente consegue reparcelar na conta. Só isso aqui já é um volume muito grande. E aí a gente viu nossa receita crescendo com 2 comportamentos. Primeiro, muito rápido dentro do ecossistema e um pouquinho mais devagar fora do ecossistema. E ficou legal porque a gente conseguiu desenhar o peixe dentro desse conceito aquário, lago e oceano, como vocês podem ver de longe aí, estão vendo? É que eu tenho orgulho, então eu gosto de falar para vocês verem que ficou legal. Tá? E aqui tem um pouco da nossa evolução de conta digital, Fintech Energisa e Fintech das Utilities. Tá? Fazendo dentro de casa, no aquário, fazendo dentro da área de concessão e fazendo para quem está dentro da área de concessão, mas não é cliente, e quem está fora da área de concessão, seja uma pessoa, seja uma empresa. A gente viu que o negócio utility é um negócio onde esse conceito de ecossistema faz muito sentido. Tá? A gente, dentro desse contexto do desenrolo, o Thiago se dedicou bastante a essa análise, 21,45% dos inadimplentes do Brasil tem uma dívida com uma empresa de utility, seja ela de energia elétrica, gás, telecom, né, um conceito ampliado aí de utilities e telecom, água e saneamento.
E dentro de qualquer um desses 4 modelos, você oferece um serviço que é essencial, um serviço que o cliente, quando perde, tem uma perda da qualidade de vida muito grande, tá? Tudo bem que telecom ele tem mais flexibilidade, né? Então, se ele está devendo para uma, ele migra para outra, depois ele migra para a terceira e compra um pré-pago, mas nas outras 3 é muito mais difícil, porque ainda são mercados mais cativos. Então, a gente entende que aquilo que a gente fez para o Grupo Energisa, a gente consegue replicar e já está replicando em outras empresas, com a ajuda de parceiros, tá? O Thiago falou isso, eu vou reforçar. A Volts não tem ainda nenhuma licença, mas ela trabalha com 4, 5 ou 6 parceiros que têm licença. Um deles é a BMP, né, que cuida lá de toda a parte de bancarização do nosso produto de crédito a fornecedores. E tem outras empresas que fazem isso, né? No caso, ele chamaria de software house, que faz a mesma coisa para a nossa parte de crédito pessoa física para parcelamento de contas. O Banco BV e a Bankly são o nosso Bank as a Service, né? A licença é dessa galera aqui e que é super parceiro nosso também. Opa, não, isso aqui era legal, como é que eu volto? Ela já mostrou 5 minutos ali para mim, mas eu acho legal falar, quem de alguma maneira, a gente não fala assim, faz com a Volts. Se quiser fazer com a Volts, é legal, mas se quiser fazer dentro de casa, tem 3 coisas que a gente aprendeu. Essa abordagem de Venture Building, né, foi muito importante, porque foi um projeto de inovação dentro de casa, dentro da Energisa. A Energisa ganhou, há 2 semanas atrás, como a segunda empresa mais inovadora do setor elétrico, primeira brasileira, tá? A outra também está no Brasil, mas a gente é genuinamente, não que a outra não seja brasileira, mas a gente surgiu em Cataguases e Leopoldina, sabe? E dali foi para o Brasil inteiro. Então, foi muito importante fazer esse funil de inovação, e dali entender que não dava para trabalhar aquilo dentro de casa, mas que se podia investir de maneira interdependente, né, para aquilo. Tá tensa, não? Não? É porque daquela vez ela falou que tinha 10 minutos, aí eu estou consumindo 10 minutos de crédito. Depois você cobra parcelado para a gente, tá? Mas diversificação de produtos. Se você pegar pessoal de Venture Capital que conversa com a gente, eles dizem assim, vocês fizeram tudo errado. Tudo errado, tá? Eu brinco que eu já tive 2 empresas, né, em processo de Venture Capital, que eu falo que é o UFC, né? Você tem que sobreviver até o próximo round. A gente está dentro de um grupo que é extremamente capitalizado, que a gente faz um planejamento estratégico de longo prazo, mesmo sendo uma empresa que gira muito rápido, tá? Mas a gente entendeu que dava para desenvolver vários produtos ao mesmo tempo. Em geral, as startups focam num produto, se não der certo, dá aquela pivotada, né? A gente lançou vários produtos ao mesmo tempo, pivotou vários produtos ao mesmo tempo, descontinuou produtos que não faziam sentido depois de uma experimentação. Sempre com foco de gerar valor, ganhar dinheiro. A gente acorda todo dia, para parafrasear o Carlão, querendo que os nossos produtos provem se eles funcionam ou não. E não que eles funcionam. Isso aqui não funciona? Descarta, vamos tentar de uma outra maneira. E vários se firmaram. Então, hoje, né, no primeiro ano, a gente faturou R$1 milhão em 2020, e hoje a gente fatura R$1 milhão a cada 6 dias. Tá? Então, a gente cresceu muito rápido com essa estratégia de vários produtos. Mas o principal é que nós demos esse nome. Alguém aqui faz Aikido? Ninguém faz Aikido? Pô, o Vanessa faz Aikido? Conhece, tá. Mas seria legal o Aikidozinho. Eu fiz judô quando eu era mais jovem, né? Eu sou jovem ainda, mas quando eu era mais jovem, eu sou jovem há mais tempo agora. Há bem mais tempo. E no judô, você usava a força do adversário contra ele. E a gente teve, uma vez que a gente fez um evento com as nossas lideranças, e que veio um sensei de Aikido. E ele mostrou um negócio que a gente falou, cara, é isso que a gente está fazendo com Energisa. Que ele mostrou que, na verdade, o Aikido ele não vem do combate, ele vem da harmonia, na canalização. Por quê? Porque quando a gente está lá dentro, eu e o Thiago, com esse estilo, a galera toda aqui da Volts, os caras olham numa festa do Grupo Energisa, eles rapidinho sabem quem é da Volts. Tá? Em geral, a galera que está mais agitada, está vestida de uma maneira mais, né, informal, assim, a galera mais tatuada, com piercing, mais, né, não vou dizer mais moderna, porque todo mundo é moderno lá, mas mais assim, mais informal, mais startup. E fala assim, cara, esses caras são malucos. Por quê? Porque lá eu tenho que construir uma subestação, eu tenho que fazer um planejamento de longo prazo. Eu não posso usar metodologia ágil para fazer uma subestação, ou metodologia ágil para fazer uma linha de transmissão. Mas eu posso testar um software, lançar release a cada dia. Quando a gente falou, não, a gente tem que lançar um release a cada dia. Vocês estão loucos, tem que esperar a próxima quinta-feira, que é quando a gente tem o GMD, que é quando a gente lança. Não dá aqui, cara, né, Humberto? Humberto sabe bem. Cara, não, tem que ir um novo release. Pô, o Banco Central mandou fazer diferente. Aí você tem que ir lá, tem que mudar tudo para a coisa funcionar. E aí, quando a gente começou a fazer metas compartilhadas entre a Volts
e a Energisa, tudo passou a funcionar melhor. A gente parou de brigar, e agora todo mundo fala assim, não, essa é meta de vocês, essa é meta nossa, vamos embora junto, porque o Ricardo vai cobrar. E no final do ano a gente vai ser remunerado por esse resultado. Prometo que já estou acabando. Aqui alguns números até então, né, a gente está a caminho de 1 milhão de aceites do QR Code para o Pix, tá, das 8,4 milhões de contas. 2,5 milhões hoje são pagos com Pix, com QR Code. Desses 2 milhões, quase 1 milhão é a Volts, que emite só o QR Code. Sem na conta da Energisa, código de barras e QR Code, tá? Quando é do banco amarelo e azul, tá? Vou citar o nome também. E aí, quando o cliente diz, eu aceito receber só com QR Code, isso é pedido da ANEEL, a gente só pode mudar só por QR Code, a gente vai lá e passa a emitir com Pix. Cai de 60 e poucos centavos para zero. Não é zero, vocês sabem que não é zero, mas para quase zero, porque é um cash-in. A gente já está chegando a 1 milhão aqui. Mais de 1 bilhão transacionado via Pix cartão, que a gente já arrecadou. 200 milhões originados através de CCBs e pagamento de cartão de crédito para clientes que estavam em atraso. São mais de 70 mil famílias que não tiveram suas contas seus fornecimentos de energia cortados porque conseguiram reparcelar. Não conseguiam parcelar com o modelo de energia, mas conseguiam parcelar com o modelo da Volts. E como a gente cobra na conta de energia, com o aceite do cliente, a gente tem um nível de inadimplência muito mais baixo. Mais de 1 milhão de usuários da conta digital, que deixou de ser o principal, mas passou a ser um canal de vendas muito importante. Mais de 1,2 bilhão antecipados para fornecedores nesses 2 anos e meio, e 72 milhões em empréstimo para fornecedores. Perto dos 15 bilhões por dia lá que o Carlão faz, são números pequenos. Mas para o Grupo Energisa, que conseguiu capturar isso do mercado e trazer para dentro de casa, e para a Volts, que hoje, né, vai se aproximar de um faturamento da casa de centena de milhão, espero que logo, é bem representativo. Tá? E aí tem uma sinergia importante aqui. Quando eu era de uma das empresas que o Carlão criticou, que eu sou sócio até hoje, eu não saí ainda, tá, Carlão? Você perguntou se já saiu, né? Não, brincando, estou brincando. Que ele falou, o crédito, né, da empresa tal é melhor que o crédito da outra empresa tal. Eu sou sócio dessa outra empresa tal, tá? Pra vocês saberem. Todo venture capital que ia lá, ele perguntava, mas Daniel, vocês têm canal de aquisição próprio? Não. Eu pago Facebook, Google, como alguém falou, né? Não tem ninguém da Meta e tal, mas eu pagava contas caras para oferecer crédito via redes sociais. Você tem um meio de cobrança além do boleto, porque o boleto é o de inadimplência mais alta no mercado. Não tenho, não. Tá? E você tem algum modelo de dados proprietário que você consiga combinar com o Serasa, com Boa Vista, né, com o Código, com vários outros, né, para te dar um... Cara, não sei se foi no segundo aqui do Além do Score, que alguém falou, qualquer variaçãozinha você melhora o modelo. Mas eu não tinha. Eu usava dados da ANEEL e junto com dados do Serasa, combinava, criava o nosso score, mas eram dados de terceiros. A gente fez, tá? A gente fez com uma empresa, num processo de inovação, que a gente fez um desafio no mercado, que a gente disponibilizou 5 anos de pagamento de contas, desses 8,4 milhões de pessoas anonimizados, em respeito à LGPD, e a gente conseguiu um modelo com KS, com uma separabilidade muito alta, que dizia a probabilidade da conta ser paga no próximo mês, nos próximos 6 meses, no próximo ano. E a gente usa esse score, junto com o Flex Socioeconômico, são 2 modelos que a gente desenvolveu dentro de casa, com dados proprietários, histórico de pagamento de conta de energia, variação de consumo, se paga 2 dias atrasado, 3 dias atrasado, se precisa receber o aviso de corte para pagar, tudo isso no modelo de inteligência artificial. Mas o melhor aqui não é o modelo de inteligência artificial, é como a gente usou dados proprietários para criar um score que, combinado com os scores de mercado, que todo mundo pode ter acesso, a gente consegue separar muito bem quem tem uma chance de pagar ou não um produto de crédito que a gente ofereça. E aí, Daniel, só complementando para respirar, aqui vem uma notícia muito boa, né? Porque a gente falou aqui de parcelar o cara que está devendo, de ajudar a família para evitar o corte, de vários produtos que já existiam ou que precisavam ali para a gente, né, internalizar o ganho. E aqui, nesse tripé, surgiu a oportunidade. Quando a gente avaliou a base de clientes Energisa, a gente falou, caramba, tem aqui um potencial maior para pegar os caras bons. Tem muito mais gente boa, quando a gente viu esse, que, assim, no mínimo é um cara que conseguiu ali alugar uma casa, comprar uma casa, porque ele é o responsável por pagar a conta de luz todo mês ali, né? Então a gente viu, cara, essa base aqui, ela é muito melhor do que ela é pior. A parte que está dando problema,
A inadimplência total de uma distribuidora de energia hoje em dia fica ali em 5%. E a gente viu que mais de 60% da base estava ali no topo do score, né? A gente falou, caramba, a gente tem que agora utilizar esses canais que a própria distribuidora já tem, esse score, né, o flex socioeconômico, os birôs, para trazer ofertas personalizadas agora para os clientes bons, produtos de fora, crédito, clean, parcelar a conta do cara que não está atrasado. E aí aqui, né, que é a Volts, daqui para frente, é justamente, né, pegar esse tripé e o melhor canal de cobrança, que acho que era o que você ia falar ali, né? Que se ele não tem o cartão de crédito, tá? Exatamente. No final das contas, eu ainda posso cobrar na fatura de energia elétrica, que, né, como a gente falou, é um lugar que tem baixíssima inadimplência, né? Então, pode seguir, respirou. Aqui só estão alguns reconhecimentos que a gente teve, e esse aqui é o último slide, prometo. Por que a gente está aqui? A gente está aqui, é claro, porque a gente adora a curadoria da Regina, de vez em quando a gente atrasa um pouco o modelo, mas a gente está aqui para 3 coisas. Primeiro, a gente está super aberto a novos parceiros que tragam coisas que dentro do ecossistema façam sentido. A gente está buscando empresas que façam sentido, eventualmente, passarem a fazer parte do grupo da Volts, com aquisição ou com algum outro modelo de joint venture, enfim. E também, né, a gente está em procura de novos ecossistemas para aplicar parte disso que a gente trouxe. São esses os nossos 3 objetivos, além, obviamente, de contar e compartilhar um pouco o case e deixar super aberto depois para quem quiser procurar a gente, conhecer, visitar a Volts, visitar a Energisa, entender como a gente conseguiu, junto com os nossos parceiros, fazer isso ser real, tá? Obrigado, gente. Desculpa, Regina, desculpa. Obrigado, boa tarde.